Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Podflex, o podcast da Itirama. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre acabamento na linha de impressão de rótulos e etiquetas adesivas. Muito bem, Tom. Mais uma edição do nosso podcast. De sucesso. A quinta edição. Eu estava somando os outros 4 episódios, já estão dando quase 4.000, quase 5.000 visualizações. Tá? Repercutiu bem o bate-papo. Foi indo bem prestigiado. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre acabamento. Quando a gente sugeriu esse tema para esse episódio aqui, né? A gente sempre pensou em acabamento e aí a gente linka muito com embelezamento, que é a nova palavra do momento. Do rótulo Prime aí, né? Mas a gente acabou puxando o tema para dividir em 2 áreas. As 2 áreas são acabamentos, né? Mas um é mais para a questão do embelezamento, o acabamento do rótulo, e o outro o acabamento no processo Que é de fabricar o essencial, rótulo. sem ele também não se entrega o Sim. produto. Então nós vamos aqui receber hoje 3 convidados bacanas, um que já não é nem convidado, já é Parceiro. cadeira fixa aqui É. no nosso Podflex, que é o Július, junto com a Dayana, da Cast Cure, da Natal Graph. E aí numa segunda etapa entra o Felipe, da Heartlimer, para falar um pouco sobre sistemas de inspeção de qualidade na revisora ou na impressora. Onde se enfim, o que aplica, seja. como se aplica. Antes disso, Tom, queria deixar um recado para o pessoal sobre o evento de lançamento da nova impressora da Itirama, a nova SP3 Unique. Agora a SP3 tem um sobrenome, né? Sim. Unique, para deixar ela diferenciada das demais. E por que Unique? Por que Unique? Esse é uma pergunta já feita já, né? Depois da divulgação nas redes E sociais. aí. isso explica muito o modelo. Sim, É uma máquina que a gente batizou com esse sobrenome de Unique, justamente porque ela traz uma característica que é única poucas dentro do máquinas, investimento exatamente, poucas máquinas no propõe, mercado né? mundial vai ter essa característica. Uma máquina que tem esqueletamento de máquina suíça, cabeça de impressão de máquina italiana, performance de máquinas high Alta level e com um preço super acessível. É mais ou menos, fazendo uma analogia à indústria de carro, aquele carrão que vem com tudo de um super carro, e aí o cara vai na loja e fala assim: meu, eu posso comprar. E olha que legal, vem com tudo que eu imaginava Não de fica atrás. tecnologia. Ela tem a grande magia dela, vamos dizer assim, para ela custar o preço que ela vai custar, diante de tanta tecnologia, é justamente ela não ter o servomotor. Ela é uma máquina de transmissão mecânica com caixa de transmissão japonesa blindada, não precisa fazer manutenção, diferente das antigas caixas de transmissão. E aí tem muita gente que já está me perguntando: "Pô, Rony, mas esse lançamento tão high-tech e tal, e com caixa de transmissão?" E aí eu sempre pergunto para o cliente que me faz esse tipo de O questionamento: porquê, né? "Mas qual que é o problema da caixa?" "Não, porque tem que ser servo." Por que tem que ser Mas por servo? que do servo? Muita gente não sabe por que quer uma máquina servo. O servo tem as vantagens no Sim. processo, mas tem muito cliente que prefere não ter o servo. Se você pegar hoje as 3 maiores marcas de máquina flexo italiana, as 3 tops, Detalhe, todas são a caixa de última- transmissão na linha de entrada. Sim. A mais top dentro da Itália, a máquina de caixa de transmissão, que custa aí hoje 550, 600 mil euros, é com caixa de transmissão. As últimas que entraram no Brasil, italianas, todas com caixa de transmissão. Então, assim, só estou dando esse exemplo para o pessoal também Esse assunto entender que esse caixa de assunto vira um transmissão outro não é Podflex. andar para trás. Eu acho que o próximo Podflex a gente Sim, podia até entender trazer. as diferenças, o porquê, a questão, muitos clientes perguntam qual que são as vantagens, desvantagens, enfim. Eu acho que tem um nicho de mercado gigante pelo que ela oferece, né, a qualidade, pelo que o mercado procura, né, e o que isso vai trazer de retorno dentro da gráfica, que é adquirir o equipamento, que eu acho que isso é o mais importante, né? Investimento versus retorno. Acho que todo empresário acaba enxergando isso, que é o que vale no final de toda a conta, né?
Eu acho que o próximo episódio nosso aqui do É, de tem que falar Flexo dessas diferenças vai aí. ser um especial Sim. da SP3 Unique. E não perder o lançamento, né, que a gente vai Sim, fazer acho que essa agendado. aí essa é recado importante para Uhum. deixar, o lançamento dela acontece de 1 a 4 de julho, acontece na fábrica da Itirama. Diferente dos outros eventos da Itirama, a gente não vai fazer aquele open house Sim. com 100 pessoas dentro da fábrica, a gente vai marcar pequenos grupos, o cliente escolhe o seu dia, o seu Período, horário, né, manhã ou tarde. ele quer vir às vezes com encarregado de produção, ou com impressor, ou com a pessoal mais técnico dentro da empresa para acompanhar essa visita de validação do Um tempo equipamento. maior para entender, né, com Então, calma. a ideia é fazer um atendimento mais VIP. Então, se você tem interesse em vir conhecer a Itirama SP3 Unique, manda uma mensagem para o Tom ou para Sim, até nas redes sociais está o e-mail, o né, para e-mail é cadastro. evento@itirama.com.br, ali você agenda o melhor dia, o melhor horário para estar participando. Show. Chega de merchan, Tom? Bora? Vamos falar de acabamento? Acabamento, vamos chamar os convidados aí. Vamos lá, vamos começar com a equipe da Natal Graf, a Daiane e o Július. Vamos lá. Muito bem, aqui no estúdio, Július, cadeira cativa, aqui no Podflexo, da Natal Graf, e dessa vez bem acompanhado da Daiane, também da Natal Graf, na linha de Cast Cure, né, Daiane? E a gente vai falar um pouco hoje sobre acabamento. Não só acabamento do Cast Cure, mas acho que a Natal Graf tem uma linha ampla de vernizes aliás, o Július ele vai além dos produtos da Natal Graf, né, você tem um monte de cases aí de Sim. clientes e acabamentos. E antes da gente falar de cada ideia, de cada inovação que existe hoje, eu e o Tom, a gente estava batendo um papo hoje de manhã sobre o tema embelezamento, né. Essa palavra virou meio moda, não sei se vocês Muito. acompanharam, embelezamento do rótulo. Não, agora não é mais acabamento, agora a onda é o embelezamento, palestras sobre embelezamento. E aí eu fui entender, nossa, precisou ver o que que a Tirama precisa fazer para entrar nessa vibe do embelezamento. Que de fato já Aí não tinha muita coisa para já fazer, existe, porque né, isso já existe como o Cold, o Hot, teve a evolução, acho que o Cast é uma evolução, né, é um produto diferenciado, como com certeza futuramente vem outros, né. Uma coisa que aconteceu há um período atrás, o Júlio acompanhou muito isso, o branco não deixa de ser um embelezamento dentro de um rótulo, dependendo de uma aplicação, tanto que a exigência de brancos com maior cobertura, antiga serigrafia, É, né. perto da serigrafia, na então a verdade Natal evoluiu bastante, né, na nesse verdade, sentido. muitas das coisas que o offset e a serigrafia trazia para o mercado e a Flexo não tinha, praticamente tudo hoje Não fica a desejar, né. tudo você consegue em Flexo com a vantagem de menor custo e maior velocidade de produção. Eu acho que o tema embelezamento ele virou moda, porque antigamente você tinha eu vou falar mal do digital para variar. Exatamente, virou Na verdade, assim, o digital era só a impressão inkjet ou o que seja, e corte. E aí agora começaram a inventar as máquinas offline para fazer todos esses acabamentos. Uhum. O que para nós da flexografia é é algo que já tecnologia antiga, né. Ah, fazer um verniz com reserva, fazer um branco diferenciado, cast cure, cold foil, hot stamping, só que na flex você faz tudo em linha. Então, acho que como o digital estava muito limitado a fazer impressão em tinta, aí começou agora a vir as sim, máquinas que fazem os acabamentos, que para quem está no mundo obrigatoriamente, né. digital é novidade, para Sim. quem está no mundo de flexo é uma passada só, você faz tudo, já é Tem outro impedimento, Hum. enquanto na Flex você com um produto você consegue fazer todas as aplicações, na digital não. Depende da natureza da tinta daquele fabricante da digital. Você tem que mudar, nós temos vários insumos hoje que tem que ser próprio para fulano cicrano. por isso que tem que ter uma máquina muitas vezes offline e tudo mais. Legal. Mas antes de não seguir nessa polêmica Uhum. do digital versus flexo, eu queria aproveitar a presença da Daiane e fazer uma pergunta que, embora pareça meio simples, é meio que rotina lá na E Itirama. muita gente não sabe, eu queria perguntar. O que é cast cure? Aí fala: "Ah, você tá brincando, você vai perguntar o que que é cast cure", mas tem muito cliente que Sim. pergunta: "Meu, como faz aqueles holográficos lá e tal?". E cast cure acho que vocês já estão com eles no Brasil faz quanto tempo?
8, 9 anos. Então, ele já existe o quê? Uma década já? É, quase. É. Mas eu acho que o público ainda tem curiosidade, não sei se vocês recebem essa pergunta com frequência lá. Bastante, porque hoje as empresas estão se adequando, né, às novas tecnologias. Então, hoje com as máquinas mais aprimoradas, com uma tecnologia maior, eles estão vendo a capacidade de ter uma qualidade melhor no seu rótulo, um acabamento melhor. Então, com a película casting, a película nada mais é do que uma película para acabamento que traz um valor agregado à sua embalagem. Então é uma película muito versátil, tem uma flexibilidade muito grande de trabalho, e eu noto que de uns 4 anos para cá, com as tecnologias das máquinas, ah, os clientes, as grandes marcas, estão voltados para essas novas tecnologias de acabamento também. Eu vejo que tem muita gente ainda que acha que o cast, com holografia principalmente, porque tem outros modelos de cast além do holográfico, né, Uhum. mas o pessoal acha que é tipo um hot stamp, você passa uma vez, solta lá a holografia, É. recolhe e joga fora. E a grande magia do cast cure é você reutilizar, ele não deposita nada, né, no Exatamente. substrato, né. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, por isso as grandes marcas hoje vêm buscar alternativas, o cash é a melhor alternativa no mercado quanto a isso, porque o que está depositado ali é o verniz com esse leve decalque da bobina. Então, é um material muito versátil, como eu falei, ele tem várias formas de se trabalhar, e hoje as empresas têm trabalhado muito com uma forma localizada. Então as grandes empresas estão procurando alternativas para o seu rótulo não ser falsificado, e o Até com cash, segurança. como segurança, ele também funciona muito legal. Para quem não sabe, como faz um cast, o cast é um processo quase que uma laminação, né, ele Ele é é super é, simples, qualquer máquina hoje em dia consegue fazer um Desde cast que quase, fique quase. quase qualquer máquina. ele novamente correto, Tem que senão você É. não consegue As reutilizá-lo. assim, na vivência, né, do mercado que nós temos no dia a dia, a gente vê a dificuldade grande que os clientes ainda têm quanto ao rebobinado, Tá. porque o que demanda na quantidade de reutilização e para que você tenha um produto de um acabamento de alta qualidade é o rebobinado. Não pode fazer ruga, não pode. Não. E as máquinas da Itirama, a gente tem notado muita qualidade na hora do rebobinado. Rebobinamento. Então, isso facilita muito, até mesmo no aprimoramento da venda do processo, do seu rótulo, da sua embalagem, o maquinário é muito importante. Quantas vezes hoje o pessoal reaproveita uma bobina de cast? É no Quantas mínimo passadas tem? 10 vezes, de 10 a 15 vezes. Com segurança, tranquilo, Tranquilo. E aí tem gente repetibilidade que da usa umas 20 qualidade. também. Tem gente que utiliza É. 20, 30, tem gente que utiliza até mesmo a película, quando Como acaba, laminar. como Ah, laminação. também? Então, É 100% utilizado, volta. Zero lixo. exato. E quando se usa localizado, ele acaba, sofrendo naquele espaço ali por uma ou 2 vezes ou não, ele segue e é tranquilo, não Mesma atrapalha? coisa de um chapado, porque ele nunca vai pegar no mesmo ponto, Ah, né. ok. Então, às vezes, no localizado, você consegue reutilizar muito Muito mais, mais até, né? porque ele nunca vai pegar aquele mesmo pedaço que foi. E assim, perguntas que eu imagino que clientes fazem, né, até alguns devem ter essa dúvida. Quantas formas variáveis tem, de imagens? Eu lembro que tinha até fosco também, não sei se tem Isso. ainda. Hoje nós temos É. 12 modelos até o final do ano Formatos. de formato, No Brasil. no Brasil. Ah. Brasil, acredito que seja um dos países que mais tem modelos. Hoje a gente tem a distribuição na Colômbia também, né, temos parceiros na Colômbia, e lá eles utilizam em torno de 4 modelos. Então o Nossa, Brasil está bem bastante. Bem na frente. muito São desenhos holográficos diferentes. diferentes. Nós temos 3D, temos o holográfico, temos o fosco. O fosco é muito interessante, porque quando, a gente trouxe a ideia do fosco que não risca, Uhum. foi muito importante para o mercado, porque esse fosco que não risca, que não vem da película e sim do verniz, então o verniz, aquele verniz brilho que tinha uma alta resistência à qualidade, de risco, e não tinha, né, com o fosco, a película veio para agregar o verniz. É um negócio bem louco esse fosco. Uma vez eu vi ele molda o verniz para ficar fosco, Exato. né, é O nível de incrível. foscamento dele beira a laminação fosca, que é bem mais cara. Eu vi impresso, parecia uma laminação fosca mesmo, dá até um aveludadinho assim, né. Outra pergunta de mercado, o verniz,
ele é para fazer essa cura, ele é um verniz comum, ele tem um Ele é um custo verniz menor, cast ou é qualquer ou é verniz? qualquer verniz? Vamos lá. Então, Vamos na deixar o nosso verdade, mestre aqui. existe o verniz a princípio padrão, Uhum. que é o holográfico, que ele tem propriedade de resistência a atrito, resistência química. Entretanto, muitas variáveis fazem com que você tenha que trocar esse verniz. Por exemplo, tem que aceitar Ribble. Então você troca esse verniz pelo verniz de Ribble. Tem que resistir a congelamento. Troca esse verniz pelo Ah, aí Foodback. depende da Resiste a aplicação, congelamento, né? baixo odor. Uhum. Tem vários, tem que resistir a calor. Tem um próprio para calor. Então tem vários tipos. Por isso que é importante sempre informar a Daiane qual é a aplicação, Pro para que ela verniz saiba indicar sempre qual que é o verniz correto tá. para É, Legal. o tema embelezamento eu vejo assim, hoje tem bastante procura de fato nas máquinas, além de fazer as 4 Sim. ou 5 cores, ter mais um Pantone, uma cor especial, Muito comum, acabamento. 2 torres para laminação. Também, até a serigrafia tem voltado Sim. com alguns pedidos de serigrafia rotativa ou serigrafia offline, né, tem algumas linhas de máquinas que fazem isso. E eu acho que o cliente do nosso cliente, né, o cara que compra o rótulo, ele está cada vez mais buscando essas soluções para chamar a atenção na prateleira do produto dele, né. Vocês têm algum case que usou o cast e triplicou as vendas do cara, enfim, vocês têm algum episódio interessante para contar? Nós fizemos vários projetos, né, com empresas, de renome no mercado e é considerável o aumento de importações que nós estamos fazendo desse produto. Então e o Brasil ter essa necessidade de ter um maior número de modelos, eu acho que esse é o maior case que a gente pode ter em relação a isso. De acabamento, o Brasil realmente não está deixando a desejar o que a gente vê lá fora. O ano passado a gente foi para Bruxelas, há 2 anos atrás, e lá eu pude notar qual era a necessidade de ter um acabamento e dar essa continuidade a esse projeto, então a gente começou a trazer mais modelos ainda, porque o mercado brasileiro ele está muito voltado realmente a abraçar todas essas tecnologias que estão chegando. Rótulo de qualidade De mesmo, qualidade. um acabamento você viu bastante coisa com cast lá em Muito, Bruxelas? É? muito. Ah, Impressionante. E hoje, no Brasil, eu não sei qual que é ao certo, eu tenho a informação de que a laminação está em falta em algumas empresas, então acho que as importações estão um pouco mais complicadas para a parte de laminação, e eu tenho muitos clientes voltados a substituir a parte da laminação e ter uma outra alternativa com o cast. ah, é? E essa opção de ter vários modelos tem facilitado bastante Hum. para essa migração. E o estoque local, né? É, pronto Então você entrega. consegue pegar quantidades menores Uhum. num prazo mais rápido para atender o seu cliente. Então ele serve, além do embelezamento, também para uma proteção àquele produto? Ou ele não chega a ter um Tem proteção, porque porque ele existe tem o verniz também, né? resistência química Tá. e resistência a atrito no verniz próprio da aplicação, desde que não haja aplicação especial. Um outro case que eu queria puxar aqui, a gente participou agora em abril da Label Expo México, e lá na feira a gente resolveu fazer a impressão de um lagarto, era uma máquina pequena que a gente tinha lá, a gente tinha nós temos 2 máquinas em exposição, uma grande, uma SPS4 fazendo rótulo em liner patch, mas tinha uma pequenininha, e justamente na pequenininha eu falei assim, eu queria fazer um trabalho que chamasse a atenção do público com acabamento. E era uma maquininha só de 6 cores. A gente fez uma quadricromia, e aí veio a ideia de fazer uma textura, uma iguana, um lagarto, assim. Uhum. Vamos fazer as escamas dele em textura. Acho que o pessoal ligou para você, né, Jus? Nem sei, é um verniz comum aquilo ou é um verniz de Na verdade, serigrafia? ele é um alto relevo. Uhum. Ele foi desenvolvido há uns 8 anos atrás e, a princípio, precisava do anilox especial. Na verdade, foi uma grata surpresa, porque nesse evento do México, Que vai dar vocês receita da usaram Anilox já ou não? vocês usaram anilox de verniz comum. É, mas aí o que o Bruno fez? Tem um segredo. Pra quem é ele abre o rolinho de borracha, tira a lâmina raspadora Deixa ele bater e direito. deixa carregar a tinta, que é uma beleza. Tinta não, verniz. Na verdade, é um intermediário nisso. Existem muito mérito do equipamento da Itirama, existe 2 tipos de regulagem dentro do rolo, no rolo e na tem questão esse da outro de ali. retirar. É. E também não é só retirar a lâmina, você tem que fazer, tem que deixar as pontas, pode raspar, senão dá excesso. Então nós conseguimos fazer um trabalho que não conseguimos fazer com a Anilox nem especial,
No inox comum, desde com esse segredinho, inclusive quem tiver com o equipamento da Tirama, eu posso mandar o vídeo, Não, e onde a gente dá os foi legal resultados. porque a gente rodou, era uma máquina coadjuvante, a máquina principal era a SPS4, uma máquina gigante, servomotor, e ela era uma máquina coadjuvante para clientes menores que buscavam soluções mais baratas. E ela fez tanto sucesso quanto a grande, o pessoal pegava assim: "Meu, como assim? Isso é serigrafia, tal". Não, isso é flexografia, verniz, um pouco de técnica ali do impressor e um acabamento, Július, incrível, E esse é incrível. Você um alto passava o dedo, relevo, sentia esse é um alto relevo todas. brilho. Nós temos o textura, existe um textura, que é lixa, como Ah, que existem ele não é liso, ele é dá uma lixa, tipo uma uma lixa. lixa. A princípio era tudo coisa de serigrafia que nós estamos trazendo para flexografia. A gente queria, é que a feira é sempre uma loucura, a gente queria ter batido um verniz fosco e E o levantado relevo só no brilho, porque daí ele levantava mais ainda. Antes faziam, era É, feito assim, mas mas dá feira não, só né. tinha lá É. cinco cores disponíveis, enfim, não dá Então, pra. só um exemplo de como a flex consegue abranger um universo imenso, então, exemplos rápidos: vende brilho, "Ah, mas eu quero setar Ribble", vende Ribble brilho. "Ah, mas eu quero fácil manipulação, eu quero resistir a álcool", resiste Ribble resistente a álcool. "Ah, mas eu quero fosco", verniz fosco. "Ah, mas eu quero resistência química", verniz fosco, resistência química. "Ah, mas eu quero verniz fosco atrito", verniz fosco atrito. E muitos outros, são em torno de 20 e poucos vernizes, que você em flexo consegue fazer o que antes só era obtido em Essa é a mensagem que a gente queria deixar para o tema embelezamento. Muitos clientes acham que para ter um acabamento diferenciado, precisa investir em equipamentos importados não. de acabamento, serigrafias, etcétera. E hoje em dia, uma máquina até de 6 cores, usando, né, os produtos de vernizes, cast cure, outros acabamentos especiais, você atinge rótulos, assim, que na prateleira Mas, vão chamar muito a o atenção. mercado eu acho que ele começou a se ligar, no que realmente te dá retorno. Vou dar um exemplo aqui, né, falando em máquinas Etirama. Então foi um pouquinho mais da parte técnica da impressão, há uns anos atrás o cliente se preocupava muito que trap que ele ia trabalhar, tá. Hoje chegou num nível, tanto uma máquina eletrônica quanto uma mecânica, ela trabalha dentro de uma tolerância de 0,15, 0,10, e isso aí não vai mudar se ele vai vender mais ou menos lá na ponta. Então se parou um pouco de se preocupar com isso. Qual o tamanho do Qual o trap? tamanho do trap? Óbvio, tem que ter registro, secagem, tarará, tudo que se sai um rótulo bom. Mas se é 15 ou se é 10, não vai decidir a compra. Mas se tiver um casting, se tiver um verniz com relevo, se tiver um branco É um bacana, a glitter, serigrafia, um glitter, Já tem e isso faz vender. isso Isso faz de vender o fato faz rótulo, vender. Por isso que as máquinas hoje, elas estão saindo com mais torres, com suporte para talvez um stork, trilhos, trilhos. é. Então, assim, cada vez mais a tendência, a gente vê o que o cliente está enxergando, o que de fato isso vai trazer de retorno, né, nas vendas. Eu acho que para vocês aí o impacto é grande, né, a busca disso também, né. inclusive a curto prazo, você vai conseguir agora sentir o impacto devido às vendas da SLS4, que faz flexível, o V, você vai ver o que nunca foi visto antes, sleeve com cast cure, Dá para emoji com cast fazer cure. cast cure em filme flexível, assim, termocolível e Sim, vocês porque já Agora tiveram. já agora pode, porque tive, com a Sudran algumas empresas que tiveram essa solicitação para fazer aplicação, mas a máquina é muito importante para que esse processo funcione. Ah, Então eu acredito que agora, né, com a Uhum. máquina da Itirama com Shieldran, seja a solução. entendi. Perfeito. Hoje, o casting, ele tomou não sei se tem essa informação ou não, né, Uhum. mas ele tem tendenciado para algum tipo de mercado mais segmentado ou não é diversos tipos de produtos? Um Tem exemplo, mais é uma linha mais de cosmético. comida, é uma linha mais de cosméticos. Eu sei que é uma informação, talvez, assim, um pouco complicada de você ter na mão, mas é muito interessante talvez para quem está assistindo, né. Pô, eu trabalho nessa linha, eu posso ir buscar isso, vou oferecer isso para o meu cliente, né. Então, de repente, é um adendo a mais para quem está nos vendo. De fato, tem uma área que é um pouco mais abrangida com o cash, que é a parte de cosméticos. Então a gente vende muito para quem, porque a parte de cosmético, eles se importam bastante com a qualidade do rótulo, o enobrecimento, o alto valor agregado ali daquele rótulo, então eles se importam bastante com isso. E é de fato que a gente tem uma maior, Procura. procura por essa área.
mas nada impede. Suplemento também é uma área Legal. muito Até teve uma feira grande. grande agora, né, de suplementos também, né. Sim, a gente teve um cliente lá que Água estava mineral, aquela água mineral Água também. mineral também? Também. aquelas mais Mais é, Prime. premium. É mesmo? é. Cerveja, rótulos de cervejas artesanais, nós tivemos também. A água mineral no Whole Label, no BOPP? Também. É. Também. O adesivado. Ou no adesivado. Olha aí, já existe procura aí, quem tá assistindo e roda água pode ser um diferencial aí, É um né. cliente de vocês que É. compra. Bom, eu acho que o que fica a mensagem, né, pra todo mundo ficar ligado no que realmente importa e vai trazer retorno, O que vai ajudar a vender o rótulo. vai ajudar a vender o Produto na rótulo do prateleira. cliente final dele, O né. embelezamento é uma coisa Eu acho que hoje é o que vem fazendo a diferença dentro da briga lá na gôndola, né, da escolha do consumidor Com final. certeza. É um rótulo, às vezes os produtos se batem muito com o preço, mas o que tem mais embelezamento, que é o tema aí do nosso bate-papo, né, acaba se sobressaindo na venda. Muitas vezes até um valor um pouquinho maior, ele acaba ainda assim sendo escolhido. A gente como consumidoras, né, consumidores, Uhum. quando a gente vê um rótulo bonito, é aquele rótulo que chama a atenção realmente para que a compra seja efetivada. são Sim. poucos segundos ali na frente e você Pra vai você tomar uma escolher o que te atrai mais no olhar, né, Sim. acho que é mais atrativo. O rótulo às vezes é mais importante, né, o frasco, o rótulo, do que às vezes o produto que tá ali dentro, né, porque ele ajuda mais a vender muitas vezes mais do que o próprio produto, né. Sem dúvida, não algumas marcas, elas se consolidaram pelo marketing ou pela exposição visual, né, se cria uma necessidade de consumo daquele produto, né. E muitas das vezes também não chega a ser o top 1, mas se cria uma marca, um marketing, e eu acho que isso está ligado com embalagem, rótulo, Certeza. frasco, aí é com a gente. Július, Daiane, muito obrigado. Vocês querem deixar alguma consideração final aí, algum recado? Enfim, agradeço vocês aí pela participação. Não, o agradecimento é nosso. Nós estamos particularmente satisfeitos, porque após um longo ano de luta, recebemos a certificação do ISO. Então, para nós, é a importância da qualidade na oferta dos nossos produtos. Parabéns, Eu vi as notícias ali, né, muito bom, Július, parabéns pela conquista lá da que família não é Cal. fácil, né, Júlio, chegar Não. nesse nível aí. Hoje é bem requisitado, Július, a questão os clientes pedem É, bastante a certificação? sim, por várias questões. Preenchimento do questionário, o própria A indústria a automobilística assimilação acho que pede assimilação dos também, né? procedimentos corretos para que você tenha uma qualidade no teu trabalho em todos os setores. Mais do que o papel, o processo em si, que ele melhora a O qualidade processo interna e é tudo mais. difícil, é longo. Logo depois da implementação, nós temos que ter uma luta para isso não interferir na agilidade do nosso trabalho, mas com certeza vem para melhorar Para a empresa continuar todos ágil os e tudo. setores da empresa, sim. Legal, Júlio, parabéns, é uma conquista mesmo. A todos, né. A gente como parceiro se sente orgulhoso de ter as tintas Natalgraf com ISO 9000 E o nas mercado nossas também, máquinas, o com mercado certeza. também. Vamos começar a sentir agora a melhoria aí. Mas só na adaptação dos nossos processos já valeu a pena. Legal, parabéns, Obrigado. parabéns daí. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade Obrigado. e sucesso, né, que a gente é um ano muito promissor. É, Eu acredito que esse ano ainda tem muito trabalho aí para ser feito e na próxima feira, na Experience, a gente estaremos juntos lá, Sim. é agora no final de maio, 27 e 28. Em maio. estaremos Etirama e Natalgraf estão de Sim. frente a frente. Aqui à frente. Legal então, obrigado Júlio. Obrigado, Daiane. Obrigada. Até lá. Muito bem, agora para dar continuidade ao episódio de hoje, a presença ilustre aqui do Felipe, da Erhard Leimer, a empresa com o nome mais difícil no Brasil. E mais L. É mais L, é mais L, É. Mas o Felipe a gente já se conhece há longa data, eu acho que você é o cara mais expert para falar de sistemas de inspeção aí no Brasil. Sim. E quando a gente trouxe esse tema de acabamento, cara, a parte de revisora é um acabamento, né? Não é um embelezamento, mas ele é um acabamento. E aí a gente optou por também trazer esse lado do acabamento, né? Acabamento do processo,
Aí eu lembrei, eu preciso ligar para o Felipe, porque ele com certeza vai agregar bastante Ah, com conhecimento. certeza. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, agradeço o convite de, né, de estar aqui participando com vocês e tentar engrandecer aí com o pessoal que vai assistir a gente aí, com informação de qualidade e tirar dúvidas que o pessoal tem, né, com relação à As parte de experiências. revisão, É. né, a parte de acabamento mesmo, qual que é a expectativa de um sistema, talvez, de colocar na máquina, né? Então a gente vai, né, tentar tirar aí a dúvida da turma É, com relação aos no sistemas mercado mesmo. de rótulo e etiqueta, eu sinto que ainda tem muita rebobinadeira. Acho que é o que manda hoje ainda Sim. em volume, é rebobinadeira. Tá de mesa, né? Mas nos últimos anos aí, talvez nos últimos 10 anos, o mercado entendeu que a revisora ela traz um benefício enorme, ela elimina um monte de pequenas rebobinadeiras, Mão de reduz obra, mão de obra, custo operacional, qualidade de tensionamento de bobina, Velocidade de máquina velocidade de também é trabalho. uma questão. Essas revisoras de mesa geralmente revisa uma carreira só, consegue se dividir. né? Se divide antes, aí revisa uma por uma, e numa revisora, né, mais completa, você consegue visualizar 12 carreiras, É uma bobina 15 de 250, carreiras, 200. fazendo 5 de 50, você Você faz de uma vez 5 só, vezes lá a revisão, né? corta, acaba, né, manda embora para o cliente final, dali da revisora para a expedição, É, né? nós começamos a fazer revisora na Itirama em 2016. Até então a gente só fabricava rebobinadeira. De lá para cá foram mais ou menos umas 300 máquinas nesses quase 10 anos fazendo revisor. E o que chamou atenção é o crescimento das vendas da máquina revisora, até mesmo com consultas, né, a gente acompanhou alguns projetos Sim, juntos sim. aí, a procura ela chama atenção. Agora nesses últimos meses a gente viu que estava vendendo muita revisora. Eu até parei com o Tom e falei: "Tom, eu vou dar uma olhada no custo dela, porque tá Tá barata", barata porque demais. e aí a gente viu, pesquisou o mercado e viu que de fato nossa máquina tá muito mais barata do que todos os concorrentes. Dentro do padrão dela, É. oferecido, né. Sim. Aí a gente foi ver custos, tá dentro, é que o nosso produto principal são as impressoras, a revisora ela compartilha um custo operacional menor, enfim, não vamos mexer no preço, porque é um produto que vai bem, o mercado gosta, performa bem, Completa a solução para o cliente que é a impressora. e a gente acabou ganhando esse mercado importante. Mas ainda é um tabu, não vou dizer um tabu, tabu talvez seja uma palavra muito forte, mas ainda é um grande tema quando a gente fala em colocar o sistema de inspeção, É. porque é mais caro que a máquina muitas Sim, vezes. sim. Então, muitas pessoas enxergam o benefício e enxergam que não é custo e benefício, né? E a ideia de trazer você aqui também é um pouco disso, quebrar um pouco desse tabu. Hoje saem muitas revisoras com sistema smart, mas eu acho que poderia sair muito mais, porque agrega muito ao processo, né? A grande dificuldade do mercado com o sistema de inspeção é a expectativa com que o sistema vai trabalhar dentro Uhum. da linha produtiva lá. Então, quando se coloca um sistema de inspeção, ele vai começar a caguetar problemas dos processos anteriores. Um problema de anelox que está com entupimento, problema de clichê, parte de faca que não está raspando legal e tal, problemas operacionais que vai ser detectado muito mais na revisora, Não tá tão bem um clichê que não está bem colado, problema de faca, de corte, de repetição de faca que Porque acontece. Porque para quem não conhece tão bem o sistema de inspeção, né, só para Tá. ilustrar melhor, ele é um sistema que independe do olho humano, ele pega todos os Vai problemas. pegar Se você deixar no todos. grau máximo ali, a máquina nem Sim, anda, se a né, gente Felipe? a gente vai falar aí uma resolução aí, por exemplo, a Hartneimer tem sistemas de resoluções diferentes, dependendo do produto que o cliente quer alcançar. E aí, conforme a precisão do equipamento, ele vai, identificar outros problemas que para a qualidade não é importante. Por exemplo, um desvio de faca de 1 milímetro, o sistema começa a detectar esse desvio de Mas faca aí o operador longitudinal e pode lateral. recalibrar para a máquina funcionar. Claro, Ele consegue. elimina esse problema, vamos dizer assim. Isso, conseguimos colocar máscaras de inspeção, em pontos específicos da imagem,
mais criterioso ou menos Você criterioso. consegue congelar um Uma padrão para máquina. Por exemplo, se eu tenho uma etiqueta e eu tenho um logotipo que para mim é extremamente importante que não tenha defeito no logotipo do meu cliente final. Hum. Eu posso colocar uma inspeção finíssima naquela parte. E nos demais E um nos pouco mais demais grosseiro. pontos que eu sei que eu posso ter algum problema do dia a dia ali que não interfere na qualidade, eu posso colocar uma sensibilidade diferente. Uma sensibilidade que a gente chama mais grossa, aonde que o sistema vai meio que não enxergar, de certa forma, aquele tipo de problema. Então, o sistema, além de detectar pequenos defeitos em pontos específicos, ele pode não detectar alguns defeitos em outros pontos. Isso cabe ao operador ali na hora de manusear junto com a qualidade o que pode e o que não pode. E dentro de tudo isso, a gente também gera alguns relatórios para a qualidade. Hum. Então, isso é uma demanda hoje que a gente tem visto todos os dias, uma demanda de relatório de qualidade junto às bobinas. Então, eu tenho uma produção de 10 bobinas, eu vou fazer o relatório de cada bobina, eu sei o operador que detectou Um apontamento aqueles que o sistema oferece. apontamentos. Se o cliente Uma futuramente gestão de uma qualidade. gestão. Se o cliente futuramente perguntar: "Olha, eu tenho aqui um problema que eventualmente veio da sua produção", você vai ter um rastreio disso e saber aonde que está acontecendo os problemas e procurar melhorar, né. O sistema ele é uma ferramenta, Sim. ele não vai fazer milagre dentro da Sim, produção, mas é uma mas ferramenta. para quem sonha em ter ou para quem está vislumbrando comprar, eu noto assim, as empresas que compram, que experimentam, depois padroniza. Então Sim, você vê empresas que têm sistema de inspeção, todo o setor de revisão, o cara põe em tudo. põe em tudo. Então eu imagino que quem põe a primeira descobre o custo-benefício, descobre a vantagem Sim, de ter o sistema e acaba padronizando a empresa sim. inteira. O que quem está querendo pôr ou quem almeja um dia colocar, qual que é a grande virada de chave, assim, da pessoa poder acreditar, fazer um investimento e falar: "Puxa, O inves realmente mudou toda a minha empresa aqui"? o investimento primeiro é não mandar um produto ruim para o cliente final e ter devolução. Porque aí você vai ter retrabalho dessa produção, da Logística. logística, talvez mandar funcionário para fora da empresa para revisar a bobina fora da empresa, e você consegue reter problemas instalando o equipamento na revisora dentro da empresa, e não mandar um produto de má qualidade para o cliente final. Então Esse é o o primeiro sistema ganho. é o ganho fantástico, porque você vai deixar de enviar bobinas com problema para o cliente final, né, porque o sistema está detectando os problemas antes. E aí com isso, dentro de uma discussão junto com a qualidade, avaliar se os problemas decorrentes da impressão que está vindo lá, por exemplo, falta de tinta, falta de etiqueta, às vezes Hum. tem um desencaixe de cor que o operador, por algum motivo, não identificou um desencaixe. O sistema ele vai detectar e aí a qualidade vai verificar. Esse produto a gente pode enviar para o cliente final ou não, porque o sistema detectou. Então você bloqueia o envio de um rótulo ou uma etiqueta ruim para o seu cliente final, barrando ali na parte de revisão e acabamento. Acaba sendo um marketing também, né, para a empresa. Olha, as suas etiquetas que você vai receber da minha empresa são todas inspecionadas, Você levar um cliente dentro, eletronicamente. levar um Exato. cliente dentro da empresa e falar: "Olha como é que é meu sistema de inspeção". Nada Sim, é olho nu, né. Chama muita atenção. sim. O nosso olho, ele consegue visualizar em velocidade no máximo 40 metros por minuto. Então imagina, assim, o ganho de Você você compra uma máquina que roda 200. roda 200 É, metros por minuto mas e quantas pistas a gente consegue rodar? é. Então o sistema, eletronicamente, ele vai detectar os defeitos, Aí o olho cansa, né, o olho você ficar 8 cansa, horas olhando. fadiga, estrobo lá, vai cansar. Alguns clientes que adquiriram até fizeram um comentário que eu achei interessante, que ele falou: "Eu ter o sistema no acabamento final, na revisora, me ajudou a reeducar o processo de impressão". Porque Exato, alguns erros que eram comuns e acabavam passando: "Opa, espera aí, esse não passa mais". exato. Ou por qualquer motivo, um erro humano, ou o cara: esse passa, vá". Alguém está decidindo se tá bom ou se não tá, né. Então, acabou se mudando e priorizando mais a impressora.
Porque também se você tiver um sistema de revisão e você não cuidar da parte para impressão, impressor, capacitação, algo também vai dar errado que você vai perder dinheiro. Então eu vejo que é um movimento contrário, ele acaba falando: "Opa, espera um pouquinho, se eu não cuidar aqui, tá certo que eu não entrego algum problema, diminuo, gestão de comandar pedidos que foram inconformes, porém é um custo". Sim. Então ele se obriga a se reeducar internamente, eu acho Eu interessante. eu vejo assim que antigamente era só as grandes empresas convertedoras de rótulos que tinham esse sistema, né, o de vocês e outras marcas. Sim. Hoje em dia você vê todos os tamanhos de cliente É. comprando, né, até clientes Do cliente pequenos, menor né. com uma impressora já compra já com o sistema, Aham. por conta, por exemplo, depende muito do nicho. Se for trabalhar com laboratório, É, que nem consegue olha, é muito vender se não tiver um muito difícil de vender laboratório sem sistema, porque as letras são pequenas, e aí qualquer detalhe dentro, por exemplo, 30 ml, e aí faltar um zero e for 3 ml, a dosagem já é completamente diferente do medicamento, e o sistema ele tá ali para auxiliar isso. E na indústria farmacêutica é interessante, né, a exigência é que tenha o sistema, ele revisa, se tem um defeito, Uhum. a máquina tem que retornar para revisar novamente. Então aquela bobina ela retorna tem que e ser faz uma reinspecionado. dupla É, reinspeção. Por conta da qualidade de fato protocolo. protocolo. Aham. Então, 100%, né. aí é 200%, É. né, que vai visualizar mesmo o problema 2 vezes, para não ir problema na hora lá de colocar a etiqueta, o rótulo lá na ampola ou no medicamento, né. E para o cosmético também é um delicado. E a gente agora está entrando no alimentício que tem um pequeno problema, entre aspas, que é a questão da lupa. O que que ocorre? Hoje, por conta da lupa de gordura, Ah, está tomando um tamanho maior do rótulo, e aí com isso o texto e a arte diminuiu. E aí se o texto e a arte diminuiu, a exigência de ter uma qualidade maior naqueles pontos menores é muito grande. E aí com isso tem uma demanda chega a muito maior, interferir nesse nível? interfere. Caramba. Tá, está interferindo. Nesse ano passado para esse ano, teve um aumento muito grande de venda de equipamento por conta da questão da bula, da lupa, De ter de ter diminuído diminuído o a arte tamanho do da arte. Por exemplo, dos ovos de Páscoa. Se você, né, que a gente está em abril, se, né, já passou a Páscoa, se você observar lá, um pouco mais da metade está na lupa, né, gordura Hum, grande. E aí a arte diminuiu e o texto diminuiu. Consequentemente, O tem ponto mais diminuiu. defeitos, entupimento. entupimento Aham. e problema Mais de sensível, né. tumacomia fica mais sensível, e aí aonde que o sistema ele entra para minimizar os defeitos de enviar isso para o cliente final na revisão. E aí a gente vai fugir um pouquinho da revisão, mas eu não poderia deixar de perguntar, no Brasil ainda é pouquíssimo utilizado, mas na Europa é meio que standard. O sistema de inspeção, nem sei se você estava pautado isso, É. mas eu acho importante porque muita gente pergunta, lá na Europa é padrão, ao invés de você colocar o sistema de inspeção na revisora, onde vai identificar o que já foi, tipo, vai identificar o problema, beleza, É mas virou lixo? ele vai tirar só o Contador de lixo, problema, né. contador de E lá problemas. fora quase todas as máquinas saem com o sistema, Integrado em máquina. de inspeção automático na impressora e depois ele é coligado com outro sistema que fica na revisora, né. Sim. No Brasil ainda não pegou. Quais as expectativas que vocês, fabricantes desse sistema, enxergam, assim, para América Latina a curto, médio prazo? Bom, tem assim, os sistemas de baixo custo e tem os sistemas high-end, né. A Herrlighmer está num patamar onde a gente atende toda a gama, dentre do pequeno e o grande, Aham. e a gente consegue, nesse patamar, atender com qualidade, velocidade e respondendo a pergunta: impressão ou revisão? Depende do que o cliente quer. Se ele quer instalar um equipamento na impressora, Uhum. quais são os ganhos que ele vai ter? Ele vai diminuir problemas com qualidade de todas as formas. Se eu tenho um problema de tinta, e aí o sistema identifica um problema na tonalidade, o operador ele vai agir
no foco e não vai ter desperdício de matéria-prima. Ele vai resolver o Ele vai resolver problema o problema antes antes. do problema. Consequentemente, tempo de máquina, ele vai, né, reduzir o tempo de máquina, porque ele não vai ter que produzir novamente se já gerou um lixo lá na frente. Sim. Desperdício, né? Desperdício. Aham. Então, na impressão, é para minimizar os desperdícios. Então, se eu tenho uma parada de máquina por algum eventual problema, que a faca está desajustada, ou faltou uma cor, ou tem um respingo lá no Anilox que está intermitente e está atrapalhando, ou mesmo no código de barras, que está começando a entupir, porque o código de barras, né, o clichê começa a Aham. entupir, porque as linhas são São muito, finas. muito estreitas. Aham. O sistema ele vai detectar e aí ele vai acionar o operador. Olha, eu tenho um problema na impressão. O operador marca o início do problema, ele resolve, ele marca o final para tirar Para depois. tirar Então, o depois. trecho de defeito é bem menor. Então, você vai Às economizar tempo de vezes máquina. poderia Detalhe, uma a bobina máquina, inteira. a máquina não Poderia para, acionar o né? comuni- Não, a máquina não para. Não para. Ele Vem- só No avisa que final, aquele pedaço teve o problema. Aquele pedaço, então, aí o operador pode marcar a bobina onde começou o problema, finaliza o problema, e aí na revisão, na hora de revisar, ele vai tirar, vai enxergar aquela bandeira, vai tirar aquele trecho de defeito, economizou tinta, economizou tempo de máquina. Homem, hora ali, tanto da revisão quanto da já sabe onde está o impressora. problema já. Ele já sabe onde está o problema, já detectou-se antes. Mas culturalmente ainda é pouco usado isso na América Latina Olha, ou tá mudando? tá mudando. A É? gente tem uma demanda hoje muito maior nas impressoras. Ah, é? Tá Que legal. começando a virar um pouco a chave por conta da economia de insumo, porque o insumo é caro, o material é caro, a tinta é Sim, caro, mão de tempo obra, de tempo, máquina. tempo. E aí acontece assim, né, igual você comentou, a máquina identifica o problema, você põe uma bandeira lá na bobina, quando chega na revisão, o rapaz da revisão sabe que aquele pedaço ele tem que tirar fora. Mas existe aquela bobina que ela já fica programada com os defeitos, alguém num setor de qualidade já sabe o que que vai tirar, o que que não vai tirar, e o operador da revisora, ele não tem que julgar nada, se aquilo é bom ou ruim. A Sim, máquina vai parada. você tá falando E do aí você workflow, Isso. tá. É um equipamento só ou o cara tem que investir em 2? Um na revisora e um na impressora? Ou é um que Como que funciona o workflow? Você tem um sistema na impressão, Hum. e aí você vai captar esses dados dentro de uma CPU que vai para a qualidade, e aí da qualidade ela vai filtrar esses defeitos dentro da qualidade, e aí um outro computador vai ser instalado na revisão para fazer esses dados e parar a máquina Aonde foi aonde programado. foi programado. Qual que é a dificuldade do workflow? A bobina, ela tem que estar perfeita e ela não pode ter nenhum movimento Porque ela tá do comprimento marcado. dela, porque está Aham. marcado o início e o final dela. Uhum. Ou seja, eu tenho um computador na impressora, eu tenho um computador na qualidade e eu tenho um E um na computador na revisora. Imagina o preço disso. São supercomputadores armazenando imagem, né? A Hartenheimer está saindo fora disso. Por Ah, quê? é? Por quê? É muito mais barato eu ter um sistema na impressora, ele vai fazer toda a revisão, e eu ter mais um sistema na Só para tirar só o para tirar. Então eu posso colocar Identificar e parar. exatamente, um sistema com uma resolução um pouco mais baixa na impressão, aonde que vai detectar os defeitos, não E deixar o defeito não ir tão deixar o longe. defeito Então, e material. ter desperdício. Em Tempo. contrapartida, eu colocaria um sistema na revisão para tirar de forma minuciosa os problemas gerados. E outra vantagem disso, se, por exemplo, danificou o sistema da impressora, você não vai deixar de ter A a revisora. revisão, É né? verdade. Você não vai deixar de ter a revisão. Agora, com o sistema workflow, se der problema no sistema, Para tudo. vai parar o sistema, a qualidade e a Aí você tem que revisão. ter mais uma pessoa na qualidade Você vai também. ter que ter mais É uma mais mão um de obra processo. gestionando isso, gestionando isso. Ah, interessante. Isso a Hartenheimer está saindo totalmente Tá da na contramão contramão do do. workflow, porque o workflow precisa de mais pessoas. Olha, eu E aí puxei o tema sem combinar. e aí Eu não, nem sabia que vocês estavam nessa sim, linha. e a ideia é tornar o processo mais simples. Tanto que, por exemplo, antigamente, o primeiro sistema que eu instalei precisava ser engenheiro para colocar o Consegui sistema para entrar nele, né? funcionar. Aham. Hoje, com 2 cliques, você aperta o play,
O sistema ele detecta o passo automaticamente, ele detecta as carreiras e já está apto para o operador funcionar. É um super vídeo scan na impressora. É um super videoscan na impressora, só que ele tem que ser instalado Inteligente. inteligente, com inteligência artificial, tá. Aham. Ele tem que ser instalado depois da faca, da Sim, faca de corte, todos né. hoje. Não, o sistema de câmera que só tira fotos da cruzeta, Aham. ele fica instalado antes, porque precisa ver a cruzeta. E o sistema Ah, do de esqueletamento. esqueletamento, Aham. o sistema é colocado depois que já é o produto acabado. Então se eu tiver, por exemplo, o esqueleto está com problema e ora o esqueleto ainda está continuando no produto, ele vai detectar, porque ele vai detectar que está com o esqueleto ainda, que é Ele vai detectar uma falha de esqueletamento. falha de esqueletamento. Hum. Ou, por exemplo, imagina que a faca, ela está pressionando demais no liner, e está começando a Marcar o marcar liner. furo no liner, o sistema ele vai detectar. Ah, ele chega nesse nível? Ele chega nesse nível. Dependendo da criticidade que a gente coloca o sistema para detectar, se tiver muita pressão no liner e começar a marcar e furar o liner, o sistema vai detectar Isso é isso. essencial para o mercado de alumínio. Blister para farma, para tampas de produtos Sim, de sim. bebida. Acho que a primeira exigência, né, deles é com relação a microfuros, né. Sim, o sistema também detecta, pelo menos o da Hartleimer, ele tem uma tecnologia onde eu coloco uma luz de baixo para cima e eu consigo detectar furos. E aí, por exemplo, não é terrivelmente você pegar um remédio ou um Danone na gôndola lá com um furo, como é um material perecível, ele vai estar estragado lá dentro, não É. pode ter furo. Então nós fazemos a verificação tanto da impressão quanto da superfície do material, para garantir que na hora que vai encapsular um remédio, ou um Danone, um iogurte, lá na gôndola não tem o furo e mantenha preservado o material que está dentro lá da embalagem, né. O furo, assim, é tranquilo da gente detectar. Um mercado que sofre bastante com esse tipo de revisão, e eu não sei hoje se tem alguém rodando já com o sistema da E+L, é o de bula, já acabada. Porque a bula, depois de impressa, é feita a inserção dela, né, e existe a uma dançadinha dentro do processo, Do rótulo bula, do você rótulo comenta, bula. tá. Não sei se já pegou algum caso, tem algum cliente e a Heitlarme já chegou com alguma solução a isso. A dificuldade do rótulo bula, Já né, acabado, né, já nesse caso. acabado, é a variação da bula em si, em cima do que a gente vai falar do rótulo, porque a bula ela é dobrada e depois existe uma laminação para De onde inserir em cima. Uhum. E isso não é a repetição não é a mesma. Ela varia tanto longitudinal quanto lateral. E aí, assim, falar: "Ah, vamos inspecionar", só se a bula tá lá. Agora se Caso não ela posicionada, caso não legal. posicionada, porque o sistema, a gente está falando aí de uma precisão de 0,25 milímetros quadrados, o sistema 2K, né, a resolução dele. Então, varia 1 milímetro, ele vai detectar. E no bula varia mais do que 1 milímetro. Então Perfeito. o sistema ele não se torna tão efetivo para esse tipo de material. Eu sempre falo para o cliente: "Se você tem esse material e alguém prometer para você que faz, pega uma bobina sua e testa. Fala para o fornecedor: "O seu funciona? Hum. Vou levar uma bobina minha, aonde que tem, que eu possa testar, para poder verificar se de fato funciona". Ah, legal, Felipe. Felipe, muito obrigado pela sua aula aqui Que sobre isso, sistema é de um inspeção. prazer, é um prazer. Eu acho que o pessoal que está assistindo vai gostar bastante Isso, é um prazer. das informações. Esclarecimentos aí, Eu acho que da nossa parte como fabricante de revisoras, a gente sempre está tentando incentivar os clientes a colocar o sistema de inspeção, porque é aquilo que você estava falando, a nossa máquina ela tem servo, capacidade para 200 metros por minuto, high performance, e aí o cara não tem um sistema de inspeção, então assim, ele vai só rebobinar, Só rebobinar. ele não vai conseguir inspecionar a mais de 40 metros por minuto. Mesmo a 40 ainda
a chance de ter problemas Sim, a a fadiga olho nu humana é. no olho Então, o investimento completo sempre agrega e o que eu vejo no mercado, quem compra a primeira, depois padroniza padroniza. todo o departamento de acabamento. Exato. Eu acho que E é um serviço que a gente faz para o mercado para incentivar os claro, e assim, eu me coloco à disposição aí de quem estiver assistindo, entrar em contato comigo para saber mais, verificar se tem possibilidades e desmistificar, eu fico à disposição, legal. né. Acho que é Bom, importante os clientes entrar em contato realmente para perder um pouco esse medo desse investimento que a médio e longo prazo ele você se paga paga facilmente. tranquilamente. Legal. Obrigado, É isso, um Felipe. prazer, obrigado. Muito bom. Valeu. Encerramos então esse 5º episódio do Podflexo, podcast da Itirama, e já deixamos aqui o convite para o nosso 6º episódio, onde nós vamos abordar aí o tema da nova máquina SP3 Unique, o lançamento da Itirama, o grande lançamento para esse ano, acontece agora no mês de julho, e a gente vai fazer um episódio só para falar dela, esclarecer alguns pontos, servo, não servo, o porquê essa máquina é considerada tão revolucionária dentro da indústria de rótulos e etiquetas em flexografia. Acho que vai ser Vai ser bem esclarecedor, vamos usar dessa forma, eu acho que vai trazer bastante sim. informação, né. Legal, Show. até o próximo episódio então. Valeu. Valeu. Obrigado.